Olá, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem? Nem precisava de pregar, né? Esse Léo é demais, viu? Ele é ótimo, guiado, aleluia. Eu queria que vocês abrissem comigo no capítulo 8 de Romanos. Romanos no capítulo 8. No verso 31. Diz assim a palavra: que diremos, pois, diante dessas coisas? Aí a gente já faz uma pergunta: quais coisas? A gente volta um pouquinho no verso 28, que começa a falar dessas coisas. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito de muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou. Os que chamou, também justificou. Os que justificou, também glorificou. Eu acho bem bacana essa passagem, que já vem falando assim, se a gente for entender o que diremos, pois, diante dessas coisas, ele chamou, ele justificou, ele glorificou. Ele fez tudo. Ele chama, ele justifica. O que é justificar? É estar no nosso lugar. A gente estava em um lugar de condenação. Eu acho bacana quando João vê Jesus. Se vocês quiserem sentar, pode ficar à vontade. João Batista, quando vê Jesus, ele logo fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se ele tirou o pecado, a gente não tem pecado. Concorda? João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele já fez tudo, ele justificou, ele nos glorificou. Quando Jesus estava no jardim do Getsemane, ele fala assim: Pai, glorifica o teu filho. E Deus diz assim: eu já tenho glorificado. A glória nossa está dentro de nós. A Bíblia fala assim, que a gente é a expressão exata de Deus. Quando as pessoas veem a gente, elas têm que ver Deus. Por isso que João fala assim, que eu diminua e que ele cresça, para que aonde eu passar, pessoas não me vejam mais, mas vejam Jesus. Eu creio que aqui vai chegar pessoas e falar assim: aquela pessoa está bem diferente. O que está acontecendo com ela? Ela está se esvaziando de si mesma e se enchendo de Deus. E o Léo falou sobre confiança. Cara, eu adoro falar sobre confiança. A gente tem que de fato confiar em Deus. Se a gente for ver Lucas capítulo 5, diz assim: a pesca maravilhosa. Pedro ficou pescando a noite toda, e vamos pensar que ele era um profissional da pesca. Chega de manhã, Jesus fala assim: Pedro, você me empresta o seu barco? Pedro fala assim: pode, eu te empresto. Jesus foi, pega o barco de Pedro e vai pregar uma mensagem. A gente tem que entender que quando Deus pede algo para a gente, ele nunca fica devendo nada. Amém? Olha como é que ele pagou Pedro. Depois que Pedro empresta o barco para ele, fala assim: Pedro, você não volta lá e joga a sua rede? Senhor, mas eu fiquei pescando a noite toda e não peguei nenhum peixe. Volta lá e joga. Olha, a palavra de Pedro é perfeita, em Lucas capítulo 5. Ele fala assim: sobre a tua palavra lançarei a minha rede. A gente tem que começar a lançar a nossa rede sobre a palavra de Deus e não sobre a nossa. Sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Pedro volta, joga a rede. Gente, era tanto peixe que ele começa a gritar de lá do meio do mar: gente, traz mais barco, porque é tanto peixe que o meu barco não vai aguentar. Eu acho engraçado, a gente podia abrir lá em Lucas capítulo 5? Lucas capítulo 5 no verso 11. Diz assim: e arrastando eles os barcos sobre a praia, ou até a praia, esse aqui é fantástico, deixando tudo o seguiu. Eu acho até estranho que Pedro não pesca nada, Jesus pede ele o barco, ele empresta, Jesus, depois que ele empresta o barco, pede para ele fazer uma pesca maravilhosa, ele faz, ele chega, Jesus fala assim: aí, me segue. O que fala? Ele deixou tudo. A gente às vezes quer vir para o evangelho e trazer algumas coisas. E às vezes está trazendo coisa do mundo para dentro da igreja.
Se a gente for perceber hoje, está sendo ao contrário. A igreja não tem saído para o mundo tem entrado dentro da igreja. O apóstolo Paulo ele vem falando com várias igrejas sobre isso. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que confiar em Deus. A nossa confiança tem que estar nele. Ele é o nosso supridor, Ele que paga, Ele que faz tudo. A palavra fala assim que a gente é embaixador de Cristo. Estudando sobre essa palavra embaixador, o que é um embaixador? Embaixador é alguém que vem dos Estados Unidos para cá, vive na lei dos Estados Unidos e não na nossa. Ele está aqui, é o que a gente está fazendo. Ele é dos Estados Unidos, ele vem para cá, ele vive na lei dos Estados Unidos e não na nossa. Ele é pago pelos Estados Unidos. É o que Cristo fez. A gente está aqui, a gente é embaixador, a gente é daquele reino. A gente é suprido por aquele reino. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente querendo ser suprido por esse reino. Está trazendo coisa de fora para dentro. Isso é falta de confiança. Pedro, ele confiou ao ponto de deixar tudo e seguir Jesus. Deixar tudo e seguir Jesus. Cara, eu acho Pedro fantástico. Se a gente for ver em Atos, no capítulo 12, olha a confiança desse homem. A gente podia abrir lá que a gente vai ler uns 8 ou 9 versículos de lá. Atos no capítulo 12. Atos capítulo 12, no verso 1. O contexto que é o seguinte: Pedro estava pregando a mensagem. E muitos sabem que lá havia muita perseguição sobre a igreja. E ele vem pregando e diz assim, Atos capítulo 1, 12 no verso 1. Porque, aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja e os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo-se isso agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, e eram dias de pães asmos. Continua aberto aí, eu vou só explicar o que está acontecendo. Pedro e Tiago é preso, porque eles estavam pregando o evangelho. Eu acho engraçado que naquela época não era normal matar 2 pessoas no mesmo dia. Ele passa a fio de espada Tiago, matou Tiago. No outro dia era festa dos pães asmos, não podia matar ninguém. O que ele faz? Prende Pedro para o outro dia. E continua no verso 4. Tendo feito prender, lançou no cárcere e entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, depois da festa dos pães asmos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia. Eu queria parar aqui, daqui já está ótimo. É tão interessante a palavra que fala assim, Pedro ele ia ser apresentado para a morte. O cara vai dormir. Hoje por causa de uma conta de água, luz, tem gente que nem dorme. Pedro ia ser apresentado à morte. Olha a confiança dele. E você vai ser guardado, escolta de 4 escoltas, com 4 soldados cada um, então era 16 soldados para guardar um homem. Ele estava acorrentado, ia morrer, ele vai dormir. Olha a confiança dele. Será que temos hoje confiança tal de maneira como Pedro agiu? Você está preso e vai morrer amanhã, tá? Tá bom, eu vou dormir então. Olha a confiança de Pedro. Será que temos confiado a esse ponto? E no verso 7 fala assim, eis porém que veio um anjo do Senhor, a luz iluminou a prisão. Eu acho bacana que fala assim, a luz iluminou a prisão. Pedro estava tão focado no sono, ele nem acordou. E diz assim ainda, e tocando ele, o anjo teve que tocar nele, o despertou, dizendo, levanta depressa. Então as cadeias caíram-lhe às mãos. Ele estava todo preso, gente. Ele estava amarrado pelas mãos e pelos pés, que é como fazia antigamente. A gente tem que ter confiança em Deus. Você quer ver uma igreja que não tinha confiança? Vamos abrir em Apocalipse no capítulo 3. Apocalipse no capítulo 3,
no verso 14. E diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: essas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Olha o que João fala sobre uma igreja: conheço as tuas obras, sei que nem és quente e nem é frio. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitar da minha boca. Aqui, gente, João está tendo uma visão de uma igreja, não é povo do mundo. Ele fala assim: eu sei que vocês não é frio e nem quente, vocês são morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Ele está falando como igreja, falta de confiança. Diz assim: eu tenho confiança em Deus. Por que eles eram mornos? Aí explica no verso 17. A igreja dizia assim: pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. A igreja, ela falava: não preciso de nada, a gente é rico. E de fato a igreja de Laodiceia era uma igreja rica. E Deus falou com ele na linguagem que eles entendiam. Eles eram tão ricos que eles pediam água de uma cidade vizinha que era gelada e água da cidade vizinha que era quente. Então eles entendiam o que é tomar uma água morna. Quando a gente acorda de banho e toma uma água morna, dá vontade de vomitar. Eles entendiam isso. Deus fala com cada um de acordo com o que ele entende. Eles entendiam isso. A igreja de Laodiceia é uma igreja que recebia uma água morna. Então eles sabiam que quando a gente toma uma água morno, dá vontade de vomitar. Acorda de manhã e toma um copo de água morna, te dá ânsia de vômito. E eu acho bem bacana que eles falam assim: eu estou rico e não preciso de mais nada. João, na visão, fala assim: nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que João fala da igreja: miserável, pobre, cego e nu. Por quê? Por falta de confiança. Eles não confiavam em Deus. Eles queriam fazer tudo pela força do seu braço. Quantos sabem que não funciona assim? A gente passa uma vida toda fazendo as coisas por nosso braço, mas chega um certo momento em nossa vida que a gente fala assim: eu não consigo mais, Pai. Está pesado, tem um vazio dentro de mim que precisa ser preenchido. Então eu entrego a Ti a minha vida. Seja o meu Senhor. O que é Senhor? É ser escravo, se submeter a uma visão de Deus sobre nossas vidas. A gente vai falar de pessoas que focaram em Jesus. Lucas no capítulo 8, eu vou só ler para vocês que todo mundo já conhece. Lucas capítulo 8, no verso 42 e 43. A cura de uma mulher enferma. Fala assim: enquanto ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, a quem ninguém tinha podido curar, o que gastara todos os seus dinheiros. Mateus capítulo 9, no verso 19, é a mesma história. Jesus levantando-se o seguia, e também os seus discípulos. Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla das vestes, porque dizia: se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. Aquela mulher, ela ia sofrendo há 12 anos. E ela falou assim: eu ouvi falar de um homem que cura, eu vou colocar minha confiança nele. É engraçado falar assim que existia uma multidão, e Jesus era rodeado por uma multidão. Essa mulher devia ter passado espremido, agachado, passado por baixo, engateado, para chegar e tocar na orla dele. Ela confiou nele. A confiança dela, ou a nossa confiança em Deus, vai nos levar a lugares que a gente não consegue alcançar pelas próprias mãos. A gente vê o caso dela. 12 anos, gastou tudo que tinha e não alcançou nada. Quando ela fala assim: ei, chega de tentar batalhar, de fazer as coisas por minhas próprias mãos, eu vou tentar confiar em Deus. Ela faz e resolve. Eu acho bacana que resolve instantaneamente. O que ela não conseguiu fazer em 12 anos, Jesus fez em menos de 1 minuto. O que a gente vem lutado, o que o mundo tem lutado para preencher esse vazio com bebedice, com busca de dinheiro intensamente, colocando Deus como seu dinheiro, a gente consegue isso tudo em Deus, preencher esse vazio. A hora que a gente fala assim: eu aceito o Senhor como meu único e Salvador, e me submeto à visão dele. E a partir de hoje eu vou confiar no que ele diz.
Confiança é tudo. Deus quer da gente confiança. E tem várias outras passagens. Eu acho bem bacana também que Deus, além da gente confiar nele, Ele também confia na gente. O Léo falou assim, ainda quando a gente era inimigo dele, Ele veio e deu a vida por nossas vidas. A gente era inimigo dele. Ele confiou que podia mudar uma história. Por isso ele veio. E de fato mudou. Olha aí o seu árduo trabalho. Quando a gente olha para o lado e vê a igreja fortalecida na palavra, crescendo a cada dia, que eu vejo que a igreja só cresce, ela não diminui, ela só cresce, porque o poder do evangelho tem inundado o mundo. E olha como é que Deus confia na gente. A gente podia abrir em Marcos no capítulo 5. Marcos no capítulo 5, no verso 1. Fala assim, a cura do endemoniado Gesareno. Diz assim no verso 1. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro o homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros. Nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões também. Ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, chamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe disse, espírito imundo, sai desse homem. A gente vê que esse cara estava aprisionado. É o que o mundo está hoje. Jesus chega para ele e fala assim, espírito imundo, sai desse homem. Eu acho que Jesus era muito simples. A gente às vezes quer fazer algo para fazer um milagre, quer preparar um terreno. Jesus fala assim, ei, espírito imundo, sai desse homem. Autoridade, porque ele confiava no poder que habitava dentro dele. E eu acho bem bacana, porque às vezes a gente se converte e fala assim, nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E às vezes Deus fala assim, eu não tenho isso para você. Você vai fazer isso e isso. E quando a gente troca essa visão e fala assim, eu deixo a minha visão de lado e eu prefiro atentar ao que ele diz, as coisas dão certo. Eu acho bacana que se a gente continuar lendo no verso 18 de Marcos capítulo 5, fala assim, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que fora o endemoniado que o deixasse por estar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Jesus está indo embora e o endemoniado fala assim, ei Senhor, eu quero ir com você. Jesus não permitiu. E continua dizendo assim, vai para a tua casa e para os teus, anuncia-lhe tudo que o Senhor tem feito e que ele teve compaixão de ti. Eu acho bacana que o cara, ele atentou a isso. Ele fez o que o Senhor mandou. E diz assim, então ele foi, começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus havia feito com ele. O cara queria ir com Jesus, falou, não, você não vai comigo não, você vai pregar em Decápolis. Decápolis é 10 cidades. Eu acho bacana que o cara foi pregar em 10 cidades a pé, por causa de uma palavra. Ele tinha uma palavra. Jesus a pregação dele era muito simples. Eram uns 2, 3 minutos. Ei, gente, Jesus me libertou. Eu era endemoniado, fazia isso, isso e isso. Quando eu vi ele, ele falou assim, ei, espírito imundo, sai. E eu fiquei livre. Olha a pregação dele. A gente às vezes não precisa de saber muito para a gente pregar, não. A gente prega com vida, honestidade, caráter, que isso é coisa de crente. A gente às vezes prega com pouca coisa. Gente, Deus amou o mundo, que Ele enviou o Filho, unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A pregação nossa tem que ser simples. E olha o que Deus fez com a gente. 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Todo mundo conhece essa passagem, né? Mas eu quero ler o verso 18 também. Diz assim, eis que se alguém está em Cristo, é nova criatura. É nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas não para o versículo não. Diz assim, ora, tudo provém de Deus,
que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu um ministério da reconciliação. Ele nos deu um ministério da reconciliação. O que quer dizer isso? É a mesma coisa que Deus fez com o endemoniado Gesareno. Ele nos deu um ministério da reconciliação. Reconciliar o quê? Deus com o mundo. Então a gente tem alguma coisa para a gente fazer. A gente tem que pegar e infiltrar no mundo. Pregar para o mundo. Fala assim, aí, Deus já te reconciliou, entenda isso. E explicar o que é uma redenção. Redenção é aquilo que Jesus veio, tomou o nosso lugar e nos deu um lugar muito melhor. Efésios no capítulo 1 fala assim que a gente está sentado à direita, juntamente com Cristo, nas regiões celestiais, aonde somos abençoados com todas as sortes de bênção. Pela fé a gente já está lá. Pela fé a gente já está lá. A gente já é abençoado, a gente já é livre, a gente já é sarado, curado, porque Jesus fez isso para a gente. É isso que a palavra diz. Então comece a pregar isso, comece a pregar as boas notícias, comece a pregar o que Deus fez por você, porque eu te garanto, e vocês estão aqui por causa disso, que vocês têm uma vida hoje melhor do que tinha antigamente. Senão ninguém não estava aqui, senão o evangelho não tinha valor nenhum. Jesus ele veio mostrar isso para a gente, e a gente às vezes não dá tanto valor a isso. Olha, ele nos confiou algo. E quando ele nos confia, depois a gente pode ser cobrado por isso. Eu estava conversando com o Sr. Sebastião ontem sobre talentos. Jesus, em uma parábola, ele fala assim, eu confiei alguns talentos a algumas pessoas. Uns 10, outros 5. Mas quando voltei, eu falei, o que você fez com os 10 talentos? O que você fez com o ministério da reconciliação que eu te dei? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 18. O evangelho é bom, é maravilhoso, mas cabe a nós ter muita responsabilidade. Porque Deus, ele vai atuar, mover, mexer com o mundo através de nós. Uma das formas, Deus faz o que ele quiser e como ele quiser. Uma das formas que ele vai mexer com o mundo é através da gente. A gente hoje é mão de Deus, a gente é boca de Deus, a gente é o corpo de Deus. Ao ponto que Jesus chega e fala assim, eu e o Pai somos um com um que nasceu de novo. Deus é um com você. Então quando você impõe suas mãos, não vai sair poder seu, o poder dele. A gente só faz o que ele mandou e impõe as mãos. A gente às vezes quer fazer tanto com a nossa mão, que assim, eu quero que ele vai ser curado agora pela minha força. Não é pela nossa força, é pela força dele. E ele disse, tem confiança na minha palavra, que quando você tiver confiança na minha palavra, no meu poder, aí sim, você vai impor as mãos e as coisas vão acontecer. E já estou finalizando já, por causa do horário. Eu sei que hoje é dia das mães, todo mundo quer almoçar com a nossa mãe, amém? A gente podia... Eu vou só ler pessoas que confiaram em Deus. Daniel, no capítulo 6, no verso 23, diz assim, então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera em Deus. Todo mundo conhece a história de Daniel, não conhece? Mas eu tento ler a Bíblia e me colocar eu no lugar dele. Pensa uma cova com um tanto de leão faminto. Fala assim, se você não falar que Deus é anátema, ou que você não pertence a ele, nós vamos te jogar lá dentro. Eu fico pensando na cabeça de Daniel. Porque o Léo falou, e muito sábio, falou assim, nada pode tocar. Ao nosso lado tem anjos. A Bíblia fala assim, que em Tiago, fala assim, o diabo anda ao nosso derredor. Ele não anda ao nosso redor, ele não pode. É derredor. E os anjos estão ao nosso redor. Por isso que nada pode contra a igreja de Deus. Mas eu fico pensando na cabeça de Daniel, porque a gente tem uma mente, amém? E a gente pensa, Deus, eu vou entrar lá dentro. Mas ele confiou. Eu acho tão engraçado que ele confiou ao ponto de estar lá dentro. Quando tirou ele e jogou outras pessoas, a Bíblia fala assim que antes de que eles batessem no chão, os leões já tinham comido todo mundo. Ele confiava em Deus. Isso serve para a gente, a nossa confiança tem que estar nele. Davi contra Golias
É fantástica essa passagem também, que diz assim, Davi falando com Golias: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Davi tinha tudo para perder aquela batalha. Pequeno, não tinha armamento, não tinha nada. Ele viu aquele cara gigante, mais ou menos uns 3 metros. Ele falou assim: você vem com lança, com escudo, com tudo. E eu vou com uma coisa, ele tinha uma palavra: eu vou com o poder de Deus. Esse mesmo poder, essa confiança dentro de nós, essa confiança em Deus, vai levar nós a manifestar o poder de Deus. Eu queria que vocês abrissem no Salmo 27, no verso 3. Olha o que Davi fala: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizar o meu coração, e se estourar uma guerra contra mim, ainda eu terei confiança. Davi tinha confiança. E tem uma palavra também em Salmos, vamos abrir lá em Salmos capítulo 22? Só vou voltar algumas páginas aí. Eu acho bem bacana, isso aqui é só para a gente entender algo. Salmo no capítulo 22. Davi, ele era um profeta, então ele teve uma revelação de Deus, o que ia acontecer com Jesus. Na minha cabeça, eu pensando, tá? A Bíblia não fala isso não, mas Davi viu Jesus naquela cruz. Porque a Bíblia fala em Apocalipse que antes da fundação dos séculos, Jesus já tinha se matado por nós. Ele entregou a sua vida. Ninguém atira dele, ele entregou. Antes da fundação dos séculos, Jesus já tinha entregado a sua vida. Então, antes que Deus criou Adão, Deus já sabia tudo, gente. Ele já sabe o nosso hoje, o nosso amanhã, depois da manhã, ele sabe tudo. Jesus já tinha sido entregue. E olha o que Davi, ele fala a mesma coisa que Jesus fala: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus disse isso naquela cruz. Para muitos estudiosos, isso aqui é um salmo profético, onde já aconteceu. Mas olha o 23. O 23 é a continuação do 22. É o que nós estamos vivendo hoje. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A gente vive isso hoje. E olha, eu acho bacana que quando a gente vem descorrendo esse salmo, fala assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo algum. 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas nada vai acontecer comigo, porque eu confio nele. Aí às vezes tem feito algo e eu acho que o brasileiro tem isso não pode entrar dentro da igreja, mas o brasileiro em si, ele quer dar esse jeitinho de todas as coisas. Fico pensando lá como aconteceu com Daniel. Não, mas espera aí, porque a cova não pode. Não, eu confio em Deus. Se for para me colocar lá pelo nome dele, eu vou, porque eu sei que lá ele vai me proteger. Ainda que você está no meio de leão, você não precisa de temer mal algum. Ainda que você está no vale da sombra da morte, não precisa de ter medo de nada. Confia nele. É ele que é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa fé tem que estar nele. Eu confio em Deus. Ele é minha provisão. Ele que me dá dinheiro para pagar as minhas contas. Ele que me sarou, me curou, me lavou, me tirou os pecados. Ele já fez tudo. Ele só fala assim: obedeça a minha palavra. O que eu fiz com você, conte para as outras pessoas. A única responsabilidade de um crente hoje é fazer isso. Ele fez tudo, ele driblou o time todo, colocou a gente na cara do gol, falou assim: empurra para dentro. A gente tem visto o mundo hoje se perdendo e não está nem aí. Deus ele me deu uma visão. E é como se fosse um termômetro para mim. Eu queria compartilhar isso com vocês. Eu fui durante muito tempo em hospitais, fazer visita. E foi um hospital onde era leucemia, câncer, em estados terminais. E graças a Deus houve muita salvação, cura naquele lugar. O meu sonho, o meu desejo era curar todo mundo. Mas alguns se perdem, alguns não querem Jesus. E eu conversando com o meu pastor um dia, ele falou: senhor Marcelo, cara, eu vou te falar uma coisa que às vezes é dura, mas você tem que ouvir, porque você está indo e você tem que entender isso. É muito melhor, a Bíblia diz, é muito melhor a pessoa morrer salva
do que ela ser curada e não aceitar Jesus. Ou ser curada, aceitou naquela hora e se desviar depois. O apóstolo Paulo fala, é muito melhor estar com ele do que estar aqui. Ele fala assim, prega a salvação. Eu sei que o seu desejo é curar todo mundo, passar e uma ala do hospital ser curada, a outra também, todo mundo. Mas prega salvação. Porque a pessoa morrer salva é muito melhor do que ela viver e não ter Deus. Eu falei, Deus me explica isso. Ele me deu um termômetro. Quando a gente tem um parente, um ente querido, que está no hospital à beira da morte, a gente faz qualquer coisa para a gente ir lá ver ele. Qualquer coisa. Pega um ônibus, vai a pé, viaja de uma cidade até a outra. Quando tem um ente da gente que está morrendo e está em um hospital. Aí Deus falou assim, ei, mas você tem que fazer isso aí com quem está no mundo, não morrendo no hospital. Olha o termômetro. A gente está preocupado mais com a carne do que com o espírito. O que a Bíblia fala? A carne, gente, ela veio do pó, do pó ela volta. Preocupa com o que é espiritual. Ela fala assim, atenta para as coisas espirituais, porque é deste mundo, vem e volta. Tudo passa. O que vai ficar é o nosso espírito. Então começa a preocupar com o espírito. Aí eu comecei, gente, isso para mim é um termômetro. A gente às vezes está dando mais valor para a carne do que para o espírito. Às vezes tem um ente meu no hospital, eu viajo uma cidade, vou lá e visito ele, mas tem um vizinho meu, um primo meu do lado de cá, que não aceitou Jesus e está caminhando para a morte espiritual e eu não estou nem aí. Então você começa a pregar o evangelho. Eu te confiei um ministério, então começa a fazer o que eu te pedi para fazer. A gente sabe que a igreja começou com uma visão de Jesus lá atrás. Passou para 12. Em Atos capítulo 3, Pedro prega, 3.000 se converte. Atos capítulo 4, capítulo 5, Pedro prega, 5.000 se converte. A igreja é desse jeito. Pedro, ele entendeu a visão que Deus deu para ele. A gente tem que fazer isso. Eu fazendo conta pequenininha. Se a gente chamar uma pessoa, fazer ela aceitar Jesus, uma única pessoa, por ano. Se começar com 20 pessoas, uma igreja, a gente fazer uma pessoa aceitar Jesus por ano, em 5 anos, essa igreja vai ter mais de 400 membros. Uma pessoa por ano. A gente pode fazer isso todo dia. Não quero colocar peso sobre ninguém, mas um dia Jesus vai vir conversar com a gente. E o que você fez? Existe galardão para isso. Ele não vem para colocar julgo, ele vem com presente. Eu vim te dar um presente pelas coisas que você fez, é o galardão. Ele não vem colocar julgo. Jesus está voltando, eu tenho convicção, eu tenho certeza disso. Eu vivo sobre essa palavra. Mateus no capítulo 27, no capítulo 24, no verso 37, fala assim, e será a volta de Jesus como nos dias de Noé. Como é que é? Aí eu fui estudar sobre Noé. Casavam e se davam em casamento. É o que acontece hoje. Noé ficou cerca de 100 a 140 anos, segundo os estudiosos, pregando o evangelho. Ninguém creu. Entrou ele e a família dele. A vinda de Jesus será como nos dias de Noé. Ele pregou o evangelho, mas depois que a arca fecha, quem está lá fora não tem como entrar mais. É nossa responsabilidade trazer gente para dentro da arca. Não é porque a gente está em um lugar de privilégio que a gente não tem que se preocupar com outro, não. O amor de Deus é diferente. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera. A gente tem que confiar nesse amor. O amor é sofredor. Eu dou a vida, eu estou aqui em casa que vendo televisão, mas tem um vizinho meu morrendo lá, espiritualmente. Eu tenho que ir lá falar de Jesus para ele. Porque um dia Jesus também vai chegar na frente dele. E vai falar com ele aqui, você lembra aquele vizinho seu? Ele falou de Jesus. Você não creu. Não posso fazer nada. Vai para o inferno. Ele vai chegar para você e vai falar, sabe aquele vizinho? Não tem problema se ele não creu. Você fez o que eu pedi para você fazer. O resultado daquilo não nos compete a nós. É ele e Deus. O importante é eu fazer o meu papel. Eu tenho que fazer o que Deus preparou para mim. Pregar o evangelho. Chamar um vizinho, chamar um irmão, chamar um primo. O que Deus tem com ele é com ele. Mas o que Deus tem comigo eu vou fazer para honrar
Porque a gente tem que entender da onde Ele tirou a gente e da onde Ele colocou. A gente tem que entender que eternidade não é 70 anos igual a gente vai viver aqui. Eternidade é para sempre. E uma vida de uma eternidade sofrendo é muito ruim. Tem parentes nossos que não são salvos. Tem parentes meus que não são salvos. Eu prego. Às vezes não aceita. Se tiver outra oportunidade, eu prego de novo. Eu não canso de fazer o bem. Igual Jesus me ensinou. Ele não cansava. Fazer o bem não importa a quem. Vizinho, parente, amigo, colega. Eu sei que se a gente for começar a fazer isso de fato, a igreja vai aumentar ainda muito mais. É isso que Deus quer da gente. Por isso que Ele nos confiou um ministério. Essa palavra que eu queria deixar para vocês. A gente tem um ministério. Ele nos confiou algo. Deus tem isso para a gente. Eu te dou um ministério, o ministério da reconciliação. Então pregue. É muito simples. Falar de Jesus é muito fácil. Porque Ele é muito bom. E a gente não vê erro nele. Não vê nada. E Ele é a nossa maior inspiração. Essa palavra que eu queria deixar para vocês. Apegue a essa palavra. Não cesse de falar desse livro. Tiago diz isso no capítulo 1, verso 19, 20 e 21. Não cesse de falar desse livro. Porque aquele que não fala, aquele que não pratica, engana a ele mesmo. Algumas palavras às vezes são duras. Tiago fala isso. Aquele que não fala do meu livro, ele engana ele mesmo. A gente não está enganando ninguém, a gente está enganando a gente mesmo. Tem oportunidade que a gente perde, fala assim, podia ter falado. Mas, gente, tem que falar. Tem que falar. Tiago ele chega ao ponto de falar assim, prega o evangelho no tempo e fora do tempo. Olha o que ele diz. Eu prefiro chegar diante de Deus e falar assim, você fez a coisa certa. E chegar diante do homem e falar assim, você é chato porque você é crente. Não tem problema não. Eu estou fazendo não é o que você quer, é o que Ele quer. Ele me chamou para me fazer isso. Eu prefiro ir para o céu sendo um crente chato do que ficar aqui e não fazer o que tem para mim. Ele nos confiou um trabalho. Esse trabalho tem que crescer, é através de nós, como eu disse. A gente é mão, boca de Deus aqui na terra. Hoje Deus atua na terra através da gente. A gente é o espelho de Deus na terra. Essa palavra eu queria deixar.